chegando para nossa live, mais um dia na presença de Deus, né? Porque o que seríamos de nós, né, se não tivesse essa presença maravilhosa? E nós estamos aqui mais um dia, né? Trabalhando, treinadores, terapeutas, pessoas de desenvolvimento humano e vivendo o extraordinário de Deus, porque é nesse momento que a gente vê a presença, né? Em todos os momentos aqui. E hoje, mais um dia, nós vamos estar com a palavra de Deus, porque a palavra é alimento, ela é vida, ela é maná. Né? Todos os dias nós precisamos tomar café, nós precisamos almoçar, nós precisamos jantar. Todos os dias nós precisamos exercitar, todos os dias nós precisamos desfrutar da palavra. E nós estamos aqui na história de Davi, né? Que nos ensina muito. E nós vamos hoje para a leitura de 2 Samuel 13, onde nós falaremos aqui sobre o que Deus não ignora a dor. Deus cura quando trazemos a luz. Então Deus só vai curar coisas na nossa vida quando a gente traz a luz, quando a gente declara, quando a gente confessa, quando a gente traz o discernimento que precisamos consertar isso. Entende? Porque quando eu falo que aquilo está errado, que aquilo não foi bom, eu declaro que eu preciso de conserto. Nada vai ser consertado se não for para o conserto. Faz sentido? E é isso que a gente precisa fazer. Então, essa parte de 2 Samuel 13 é uma história um pouco forte, né? Quando o pecado não tratado gera destruição. O pecado não confrontado hoje se torna uma tragédia amanhã. Amnon deseja Tamar, que era sua irmã. Ele engana e violenta por um desejo carnal. E Davi se ira, mas não age. Existe aqui uma omissão de Davi, de um posicionamento. E Absalão espera por 2 anos. E Absalão mata Amnon, né, para vingar Tamar. Todas as atitudes aqui baseadas em emoções e pouco discernimento espiritual. Então, o que acontece? Existe um ciclo de dor ali na casa de Davi. Mas onde é que abriu a brecha? Onde é que abriu a legalidade aí? Quando Davi, ele comete realmente algo errado. Ele comete o adultério, ele comete ali uma estratégia para matar Urias, para ficar com Batseba. E ali ele planta dentro da árvore dele, né, das gerações dele, algo ruim. E quando a gente age hoje, a gente está plantando para amanhã. Às vezes a gente acha assim, não, minha vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Cuidado com isso, tá? Porque muitas vezes você está plantando coisas geracionais que lá na frente vai impactar. Eu te garanto que vai impactar. Porque nós somos um sistema. E esse sistema, nós somos um todo, né? Estamos todos ligados. Então, quando eu gero mal na minha vida, eu gero mal no outro. Quando eu gero mal na vida do outro, eu gero mal em outras vidas. Quando eu gero bem na minha vida, eu gero bem no outro. Quando eu gero bem, né, para os outros, eu gero para outros também. Amém? Então vamos ler essa passagem aqui, né? Espírito Santo vem trazendo discernimento, sabedoria, para que possamos acessar a tua palavra e termos o discernimento dela. E diz assim: e aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. Era virgem e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab. Cuidado com suas amizades, viu? Cuidado com quem você dá acesso à sua mente. Filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab, homem muito sagaz. E ele disse: por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: ama a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier te visitar, e dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Ou seja, Jonadab é o quê? A voz do inimigo, né? Preste atenção que você está escutando, viu?
Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos para que eu coma de sua mão. Mandou-se então Davi à casa de Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-te alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, tomou a massa, amassou e fez bolos diante dos olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e tirou diante dele. Porém, ele se recusou a comer e disse a Aminon: fazei tirar todos da presença, e todos retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos, e fizera e trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando aos olhos comer-se, pegou dela, dizendo-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém, ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não faz assim em Israel. Não me faça tal loucura. Ou seja, ela implorou: não me faça tal loucura, meu irmão. Ela não estava vendo ali a maldade, foi quando ela enxergou ali, né? Por onde eu iria com a minha vergonha? Ou seja, você vai me desonrar, meu irmão, né? Porque era uma desonra ali, né? E tu serias loucos, um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Então vai lá, pede ao rei para que eu fique contigo, né? Faz o caminho correto, né? Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou e deitou com ela. Ou seja, ele abusou de Tamar. Então, mais uma lei aqui, uma erva daninha aqui na casa de Davi. Depois, Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque o seu aborrecimento era o que aborrecia do amor que o amara. E disseram a Aminon: levanta-te e vai-te. Ou seja, ele abusou dela e depois ele a rejeitou, porque aquilo não vinha de Deus. Porque o amor, ele é um amor, ele é construído, ele não é usado, entendeu? E então ela disse: não há razão para me despedir assim. Maior seria esse mal do que outro que já me tens feito. Porém, não me quis dar ouvidos. E chamou esse moço a que servia e disse: deita esta fora e fecha a porta após ela. Ou seja, despachou ela, né, total. Despachou e trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim vestiam roupa das filhas e virgens do rei com capas. E seu criado deitou fora, fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça e roupa sobre muitas cores que trazia e rasgou, pôs a mão sobre a calça e foi-se andando e clamando, ou seja, cheia de dor, desonrada, rejeitada, machucada, né? E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve com Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie teu coração por isso. Assim ficou Tamar, esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito sacidão e ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem bem nem mal, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. E aconteceu que passaram 2 anos inteiros. Absalão tinha tosqueadores e Azon, e está junto de Efraim. Convidou Absalão todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço-te ao rei, servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho meu, não vamos todos juntos para sermos pesados. E estou com ele. Porém, ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: para que irei contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir Aminon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre com vinho, e vos disser: feri Aminon. Então ele armou ali uma situação para matar, né, Aminon e vingar Tamar, né? Porque ali faltou um posicionamento de Davi, uma missão dele. E aí vem gerando todo esse conflito, porque ele foi tomar ali para se vingar de Tamar, de tão maldade, né? De tão crueldade que Aminon fez ali. E aí ele diz, né, para querer contigo. E aí Absalão deu ordem aos moços, dizendo:
Tomás, instalando Absalão com ele, deixou ir Aminon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre com vinho, e vos disser: feri Aminon. Então matareis e não temais, porventura não sou eu que vou ordenou, esforçai-vos, sede valentes. E os moços de Absalão fizeram Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram cada um num mulo e fugiram. E aconteceu que, estando ainda caminho, veio a noiva de Davi, que se dizia Absalão, feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou suas vestes, e lançou por terra da mesma maneira que fez o servo com as vestes de roques. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não digam, meu senhor, que mataram os filhos jovens do rei, porque só morreu Aminon, e porque assim resolvido para Absalão desde o dia que forçou Tamar, sua irmã. Então não se lhe meta, pois agora o coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu. E o jovem estava na guarda, levantou seus olhos e olhou, e eis que o povo vinha no caminho de trás dele, numa banda no monte, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que vem dos filhos de Israel, conforme a palavra do teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos de Israel vieram, levantaram a voz e choraram. E também o rei e todos os servos choraram muito grande choro. Assim Absalão fugiu e foi a Tamai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe dó porque seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali por 3 anos. Então tinha Davi saudade de Absalão, porque já tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. E aí, no caso aqui, Davi começa a sentir falta do filho, e já tinha passado o luto sobre Aminon, e ele começa a sentir falta, né? Mas vocês veem aqui como acontece uma série de coisas na casa de Davi, acerca de quê? Acerca de atitudes baseadas em emoção, em desejo. Aquilo que eu desejo traz uma consequência fortíssima se não estiver pautado nos princípios. Então eu preciso ter muito cuidado. Então vamos trazer a aplicabilidade dessa palavra. Primeiro, desejo sem domínio se torna violência. Desejo sem domínio se torna violência. Aminon chama o desejo de amor. Sentimentos não governados pelo temor de Deus destrói vidas. Então essa paixão, esse desejo desenfreado, ele destrói vidas. Guarda isso no teu coração. Cuida das suas emoções. Segundo, o silêncio diante do pecado, a omissão espiritual, também é pecado. Davi, ele se entristece, mas não corrige, não disciplina, não toca no assunto. Você já viu que o pecado fica rondando ali e ninguém fala, ninguém toca no assunto. A omissão espiritual gera consequências profundas. Terceiro, vingança nunca traz cura. Absalão mata Aminon, e a dor não tratada gera mais dor, né? Então a vingança, ela não é uma escolha de um filho de Deus. A vingança, ela não é algo que vem tratar e curar. Amém? Então o que você vai declarar hoje? Deus traz a cura e a justiça. De novo, Deus traz a cura e a justiça. Mais uma vez, Deus traz a cura e a justiça. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então até que nós vamos declarar hoje que o Senhor, ele está à frente da nossa vida, do nosso agir, de quem nós somos, do que nós fazemos. O Senhor está à frente de todas as coisas. Amém? Então eu quero declarar hoje bênção sobre a tua vida. Quero também hoje ler um salmo, o Salmo 23. Que diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia na vereda da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse no vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam.
Prepara uma mesa perante a minha presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus seguirão todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor enquanto eu viver por longos dias. Amém? Então que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que você receba hoje um maná dos céus, alimentando a sua alma. Fica com Jesus.